votação do impeachment deve invadir a madrugada. Há quase 10 horas, senadores discursam sobre o afastamento de Dilma Rousseff. Ao contrário da votação na Câmara, aqui os senadores foram mais específicos nos discursos. A presidente faz caminhada, encontra Lula e grava pronunciamento. Em reunião sem Dilma, ministros acertam demissão coletiva caso Temer assuma. O vice passa o dia no Palácio do Jaburu, reunido com aliados. Do Vaticano, o Papa Francisco fala da crise política no Brasil e pede diálogo. Com o aiuto da preghiera e do diálogo. Taxistas fazem novos protestos em São Paulo contra o aplicativo Uber. Alunos entram em confronto em escola ocupada no Rio. Ficamos encurralados praticamente, vários alunos com medo. A polícia procura a quadrilha que fez arrastão em bairro nobre de São Paulo. Disseram que tinha uma granada que fizeram na mão de uma menina. Pesquisadores da USP detalham como o Zika vírus destrói o cérebro de bebês. E a gafe da rainha. Elizabeth II chama a delegação chinesa de rude. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A sessão do Senado que discute o impeachment da presidente Dilma Rousseff já dura quase 10 horas. Vamos ao vivo até o Senado Federal em Brasília conversar com o repórter Tiago Nolasco. Tiago, boa noite. Quantos senadores já discursaram até agora? Raquel Nascimento, boa noite para vocês, boa noite a todos. Apenas 24 senadores discursaram até agora, de um total de 69 inscritos. Neste momento, quem está ali ocupando a tribuna aqui do Senado Federal é o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. Vamos aproveitar para ouvir um trecho do discurso. Ou o presidente da República em caso de crise cometida. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui nesse instante? 24 senadores já discursaram até o momento e desses, 20 são favoráveis à abertura do processo de impeachment. Lembrando que nessa votação aqui hoje é necessária apenas a maioria simples para que seja aprovada a abertura do processo de impeachment. A gente pode ver que o clima neste momento é relativamente tranquilo aqui no Senado, porque os senadores agora há pouco voltaram de uma segunda pausa. E no início da sessão, a base governista tentou suspender os trabalhos, mas só conseguiu atrasar o início da sessão. 69 senadores se inscreveram para falar durante a sessão, que começou com 1 hora de atraso, às 10 da manhã. Os governistas apresentaram 5 pedidos para suspender os trabalhos. Apresento a essa casa a questão de ordem, solicitando a Vossa Excelência que suspenda a votação por este Senado da República do pedido de impeachment até que haja manifestação do Supremo Tribunal Federal. A oposição reagiu. E se tenta de obstrução, de manobras que não irão prosperar. Temos direito de apresentar nossas questões de ordem, até porque depois, se não for aceita, nós podemos fazer recurso ao Supremo Tribunal Federal. Todos os pedidos foram negados pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. O líder do PT fez um desabafo. Eu sei que a palavra golpe provoca alguns, mas também provoca em nós acusações do tipo que nós somos uma organização criminosa, que nós somos corruptos, que nós somos bandidos. A primeira a falar foi a senadora Ana Amélia, pouco depois das 11 da manhã. A lei é para todos e temos a obrigação e o dever de respeitar a lei. É exatamente por isso que encaminho o meu voto favorável ao impedimento e à admissibilidade deste processo. A sessão foi interrompida para o almoço e recomeçou com mais 1 hora de atraso. Ao contrário da votação na Câmara, aqui os senadores foram mais específicos nos discursos e falaram sobre as acusações que pesam contra a presidente Dilma Rousseff. O expediente usado foi criar, através da alteração da meta fiscal, um álibi para descaracterizar o ilícito, como se pudesse limpar a cena do crime. Depois de 11 manifestações a favor do impeachment, o primeiro a se declarar contra o afastamento de Dilma foi o senador Teomário Mota. Está se tomando um mandato, o que eu chamo golpe branco, está se usando aqui a caneta, os conchavos, os acordos, o oportunismo, as traições.
Enquanto o Senado votava o impeachment de Dilma Rousseff, a presidente se encontrava com o ex-presidente Lula e gravava também um pronunciamento que deve ser divulgado amanhã. Numa reunião sem a presença de Dilma, os ministros do governo definiram uma demissão coletiva caso o impeachment seja aprovado. Voltamos a Brasília agora falando com Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy. Quais são as estratégias, tanto da oposição quanto do governo, para a hora da votação no Senado? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Raquel, o governo já sabe que o afastamento da presidente será aprovado, mas a estratégia do governo é tentar evitar que a oposição obtenha 54 votos, que são os 2/3 necessários para a votação em definitivo do impeachment. Se isso acontecer nessa votação, enfraquece muito a defesa da presidente. O governo está contando, Raquel, com 4 ausências e a abstenção do presidente do Senado, Renan Calheiros. Ou seja, dos 81 senadores, haveria 76 votos em disputa. Por isso, o governo acha que se conseguir 23 votos, impedirá a oposição de atingir os 54 votos. Mas a oposição acha que vai conseguir atingir os 2/3 sim, Nascimento. Bom, Kennedy, o governo sofreu hoje uma nova derrota no Supremo e a pergunta é a seguinte: ainda há recursos para o governo apresentar ao Judiciário? Nascimento, se depender do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, e da presidente Dilma Rousseff, ainda haverá aí uma usina de recursos. Eles pretendem estudar todo o processo, reapresentar até coisas que já apresentaram. Mas a cartada principal, Nascimento, é levar ao Supremo, em algum momento, um pedido para o exame da chamada justa causa. Pedir ao Supremo a seguinte resposta: a presidente Dilma pode ser acusada de crime de responsabilidade? Ela cometeu crime de responsabilidade? A maioria dos ministros do Supremo já deu sinais de que deverá deixar esse exame a cargo dos senadores. Por isso, esse caminho da judicialização tem chance baixa. E como a presidente está em minoria no Congresso, o mais provável é a aprovação do impeachment em definitivo. Raquel. Obrigada. E daqui a pouco a gente volta com o Kennedy Alencar para falar sobre os ministérios de Michel Temer que ainda não estão definidos. Passou a vigorar hoje em São Paulo a lei que regulamenta o serviço de transporte particular via aplicativo. Em pelo menos 8 pontos da capital paulista, os taxistas voltaram a protestar contra a decisão da prefeitura. No Rio de Janeiro, estudantes que defendem a volta às aulas entraram em confronto com um grupo de alunos que ocupa há 3 semanas um colégio estadual. O Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes, na Ilha do Governador, amanheceu revirado. Portas arrombadas, vidros quebrados, comida no chão, lixo espalhado. É o resultado da invasão da noite passada. Alunos a favor da desocupação entraram no prédio. Não demorou muito e começou uma briga com os estudantes que ocupam a escola desde o dia 21 de março. Estão ali quebrando o portão nesse exato momento, estão agredindo alunos da ocupação. Feridos saem correndo. Me filma. Foi uma confusão generalizada. Ficamos encurralados praticamente, vários alunos com medo, pessoas passando mal. Os estudantes que não concordam com a ocupação disseram que não depredaram a escola e que, quando chegaram, pediram para entrar no prédio, mas não foram atendidos. Assim, retiraram a corrente do portão e entraram. 68 escolas estaduais estão ocupadas no Rio. Os alunos pedem melhorias no ensino. A luta dele não é contra o aluno, a luta dele é para que a educação melhore. Quem é contrário às ocupações afirma que os atos dos estudantes não são legítimos, porque são financiados por partidos políticos. Vamos a outras notícias pelo Brasil. 300 alunos ocupam a reitoria da Universidade de Campinas, no interior de São Paulo. Eles protestam contra o corte de verbas e pedem a implantação de um programa de cotas sociais e mais moradias para os alunos. A Unicamp informou que está analisando as reivindicações e que as atividades de ensino, pesquisa e extensão funcionam normalmente. Funcionários da Fundação Casa, em greve há 5 dias, fizeram uma passeata na região central de São Paulo. Os manifestantes pedem aumento salarial e mais segurança para trabalhar. A polícia de São Paulo prendeu 5 integrantes de uma quadrilha de tráfico de drogas. Foram apreendidos fuzis, pistolas, munição, coletes e capacetes à prova de bala, além de carros de luxo e adesivos da Polícia Federal.
Algumas cidades do país tiveram protestos a favor e também contrários ao afastamento da presidente da República. Em Brasília, os manifestantes se reúnem na esplanada dos ministérios. E quem está lá e fala com a gente ao vivo agora é o repórter Fábio Diamante. Boa noite, Fábio. Boa noite, Raquel. Segundo a Polícia Militar, são nesse momento 5.000 manifestantes, 4.000 contrários ao impeachment e 1.000 favoráveis ao afastamento da presidente. Mas o clima é de tensão. Agora há pouco ocorreram 3 confrontos com a Polícia Militar naquela barreira que fica ali, nós vamos mostrar para vocês, uma barreira que tem um cordão policial, bem ali onde tem uma aglomeração de pessoas. Segundo a PM, os manifestantes jogaram pedras, bolinhas de gude e a PM diz que respondeu com bombas de gás. Nós vimos daqui do alto 3 pessoas sendo socorridas. De qualquer maneira, é muito menos do que se esperava. 1.500 policiais fazem a segurança nesse momento em torno do Congresso Nacional. A esplanada dos ministérios amanheceu pronta para receber os manifestantes. Assim como foi na sessão da Câmara dos Deputados, um muro separou os 2 grupos. De um lado, os favoráveis ao impeachment. Do outro, aqueles que querem a presidente Dilma no poder. Até às 4 da tarde, o que se via eram vendedores ambulantes e policiais. Aos poucos, pequenos grupos foram chegando. Entre eles, cerca de 80 índios. Eles tiveram que deixar arcos e lanças na barreira policial. No Rio de Janeiro, houve protestos a favor e contra o impeachment. O policiamento foi reforçado na Cinelândia para evitar confrontos. Manifestantes cuspiram e jogaram garrafas em um homem fantasiado de Batman. Em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, um grupo de 300 manifestantes bloqueou a pista lateral da rodovia Anchieta no início da manhã. O protesto foi organizado pela Frente ABC contra o golpe. A passeata terminou por volta das 9 horas, em frente à sede do Sindicato dos Metalúrgicos. Você vai ver a seguir novas informações ao vivo da sessão no Senado. As estratégias dos aliados da presidente e as articulações de opositores para o eventual governo Temer. Papa pede diálogo aos brasileiros para superar a crise política. Pesquisadores da USP detalham como o Zika vírus age no cérebro de bebês. Você vai ver já já. Nós voltamos a falar sobre a sessão do Senado que discute a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Vamos conversar mais uma vez com o repórter Tiago Nolasco, que está no Senado Federal. Tiago, quantos senadores ainda devem discursar antes do começo da votação? Raquel, 43 senadores do total de 69 inscritos ainda vão discursar. Neste momento, quem está falando é o senador Álvaro Dias, do PV do Paraná. Vamos ouvir também um instante do discurso. Apresentações ao Ministério Público Federal. Somente em relação à Petrobras, senador Anistia Anastasia... Do total de 81 senadores, 4 não vão votar, como Kennedy Alencar informou agora há pouco, Jader Barbalho, que está em tratamento de um câncer, Eduardo Braga, que está de licença médica, o ex-senador Delcídio do Amaral, que foi cassado ontem, e o suplente Pedro Chaves ainda não assumiu o mandato, e também o presidente do Senado, Renan Calheiros, já disse aqui na sessão que não vai votar. Também há uma expectativa se vai votar ou não a senadora Rose de Freitas. Teve suspeita de um AVC e foi em São Paulo fazer alguns exames e há expectativa de que ela possa voltar para Brasília. Agora, uma outra informação importante, agora há pouco a assessoria do Palácio Planalto confirmou que a presidente Dilma Rousseff vai conceder uma entrevista coletiva amanhã às 10 horas da manhã e logo depois vai ser divulgado o vídeo que a presidente gravou ainda hoje. Raquel. Obrigada, Tiago. A crise política no Brasil foi tema hoje de um comunicado da Casa Branca e também dos pedidos de oração do Papa Francisco. O país acordou com a bênção do Papa Francisco, direto do Vaticano, a primeira manifestação pública do pontífice sobre a crise. Ele pediu harmonia e paz com a ajuda da oração e do diálogo. Na esplanada, os satélites se posicionaram cedo. São jornalistas de mais de 20 países na capital.
Clima de fim de festa, tuitou o repórter do The New York Times. A líder mais impopular da história do Brasil e possivelmente do mundo, na avaliação da correspondente da CNN. O britânico The Guardian, que acompanha tudo em tempo real, trouxe uma retrospectiva da vida da presidente Dilma e lembrou que 14 dos senadores presentes na sessão estão sendo investigados por corrupção. Do que a presidente é acusada? Pergunta a manchete do Financial Times. Classificando o processo como irregular num editorial, o espanhol El País diz que Dilma viverá um exílio. A Casa Branca admitiu hoje que o Brasil, sob pressão, vive um momento desafiador, mas o governo americano mantém o distanciamento da crise desde o comentário do presidente Barack Obama na Argentina. Os Estados Unidos se dizem confiantes nas instituições democráticas e estarão presentes para ajudar o país. Uma série de atentados no Iraque deixou pelo menos 90 mortos e 160 feridos. Grande parte das vítimas é de mulheres e crianças. O ataque mais grave destruiu um mercado num reduto de xiitas em Bagdá e foi reivindicado pelos terroristas do Estado Islâmico. Na Venezuela, a polícia usou balas de borracha e gás lacrimogênio para conter manifestantes contra o governo. O protesto pressiona autoridades eleitorais a aprovarem a realização de um referendo que pode tirar o presidente Nicolás Maduro do poder. O parlamento da Itália aprovou hoje a lei que legaliza a união civil entre homossexuais. Foram 369 votos favoráveis e 193 votos contrários. A união civil entre casais do mesmo sexo já é permitida na maioria dos grandes países da Europa. A crise financeira ameaça a segurança do Rio de Janeiro. Dos 12 helicópteros usados pelas polícias, 8 estão parados por falta de manutenção. A situação dos famosos caveirões também é precária. Blindados mais modernos e seguros. Essa era a promessa com a chegada dos 8 veículos especiais importados da África do Sul. A frota custou mais de 6,5 milhões de reais. A ideia era usar os novos blindados durante os grandes eventos, mas há menos de 3 meses para os Jogos Olímpicos do Rio, eles estão assim, parados no pátio da cidade da polícia por falta de manutenção. E já começam a apresentar sinais de ferrugem e avarias. O contrato com a Paramount, uma das maiores produtoras de armamentos do mundo, foi firmado em 2013. No Rio, não há pessoas capacitadas para realizar a manutenção. Essa garantia de manutenção era com os técnicos deles, então por isso é que hoje não há manutenção. Os Mavericks fazem parte de uma frota de 21 caveirões das polícias civil e militar. Apenas 5, todos do modelo antigo, estão funcionando e em condições precárias. O batalhão arranjou uma doação de um pneu numa empresa de ônibus, que era um pneu comum, não era um pneu blindado. Então, quando ele foi alvejado, ele automaticamente se desfez e saiu do aro. Dos helicópteros blindados, 8 estão parados. Apenas 4 têm condições de voar. A Secretaria de Segurança do Rio informou que vai usar verba do Ministério da Justiça e da Assembleia Legislativa para reativar a manutenção dos equipamentos. No Google, o site de busca mais usado do mundo, a pergunta mais frequente sobre a Olimpíada é se o Rio de Janeiro é um lugar seguro. Cada um que quiser vir, venha, mas venha com o seu pé atrás e assuma o seu risco. Em instantes, a sessão decisiva no Senado. Novas informações ao vivo sobre a votação do relatório que pede o impeachment da presidente. Pesquisadores comprovam a ação agressiva do Zika vírus no cérebro de bebês. Comentário da rainha da Inglaterra sobre chineses causa constrangimento diplomático. Não perca, é já já. E voltamos a falar sobre a sessão do Senado que discute o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O repórter Tiago Nolasco acompanha os discursos do plenário. Tiago, é possível que os senadores façam um acordo para antecipar essa votação? É possível, mas neste momento é muito difícil, viu, Raquel? Porque o Partido dos Trabalhadores não tem interesse, todos querem usar os 15 minutos. Neste momento já falam 26 senadores, 22 favoráveis à abertura do processo de impeachment. Agora uma informação sobre a presidente Rousseff, ela deve ser notificada amanhã às 10 horas da manhã. No ela, presidente ou ela, ex-presidente Lula. A presidente Dilma deve ir do Palácio Planalto
pela porta da frente, encontrar estantes que vão estar do lado de fora do Palácio Planalto. A presidente também deve fazer um discurso. Já aqui no Senado, o clima hoje foi de torcida de futebol em final de campeonato. Ispra dos Ministérios fechada para a votação do impeachment e servidores que caminhar para chegar ao trabalho. 3 quilômetros tiveram que enfrentar alto. Dá uns 3 quilômetros aqui, ó, o salto aqui, ó, tamanho do salto. O Brasil e o mundo de olho no plenário do Senado em Brasília. Com tanta gente, teve disputa para ver quem fala mais alto. Há pouco, Ronaldo Caiado, Vossa Excelência não estava aqui, eu reclamei da competição indevida da nossa amiga jornalista Aparecida da Rádio Itatiaia. E até senador ansioso para a sessão. Independentemente do resultado de hoje, o processo não está concluído, porque se abre um julgamento. Esse julgamento pode durar até 6 meses. O clima nos bastidores chega a ser comparado com o de um estádio de futebol em dia de clássico. Quem confirma é o senador, que é ex-presidente do Cruzeiro. Tá parecendo uma movimentação de torcida organizada, né? Mas é legal da democracia, é isso aí. Tudo o que acontece aqui no plenário se desenrola bem longe, em reuniões e nos gabinetes. Os senadores do PMDB, por exemplo, ainda discutem apoio a Michel Temer e ao impeachment. O presidente do Senado, Renan Calheiros, o ex-ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, e Jader Barbalho avisaram, não vão votar. Assim, seguindo orientações de Renan, o PMDB trabalha para encerrar a sessão o mais rápido possível. Mas a estratégia enfrenta resistência. Todos querem se manifestar, nem que seja por 5 minutos. A prática tem sido que todos falem. E como na política anda difícil ter algum acordo, oremos. O padre veio de Aracaju só para ver de perto o processo de impeachment. O país está precisando de oração, padre? Muita. Inclusive hoje o Papa pediu muita paz, serenidade nesse momento de dificuldade, dirigindo uma mensagem para o Brasil. Vamos voltar a falar com Kennedy Alencar. Kennedy, Michel Temer já decidiu quem vai comandar o Banco Central? Boa noite, Raquel. Raquel, boa noite novamente. Raquel, o mais cotado para o Banco Central é Ilan Goldfein, que já foi diretor da instituição. Mas o futuro ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, prefere Mário Mesquita. Acontece que Mesquita tem dificuldade pessoal de vir de São Paulo para Brasília. Mas Temer ainda tem tempo, porque o Banco Central fará uma reunião sobre juros no começo de junho e até lá ele poderá definir esse nome para o Banco Central. Hoje, Temer acertou 3 nomes para o Ministério, além daqueles 13 que nós falamos ontem. Mendonça Filho, do Democratas para a Educação, Henrique Alves, do PMDB para o Turismo e Ronaldo Nogueira, do PTB, para a pasta do Trabalho. Temer quer colocar um civil na defesa e tenta colocar o PRB na pasta do Desenvolvimento e Comércio Exterior. Acontece que há resistência empresarial, então Temer tenta um acordo, colocar Marcos Pereira, que é o presidente do PRB, como ministro do Desenvolvimento e pedir que a Fiesp e a CNI façam indicações técnicas para todo o segundo escalão. Nascimento. Já há uma discussão no PT sobre como o partido vai agir na oposição, Kennedy? Discussão quente dentro do PT. Uma ala acha que o PT não pode repetir aquele tipo de oposição que fazia nos anos 80 e nos anos 90, porque passou pelo governo, ou seja, vai fazer uma oposição dura a Temer, mas tem que fazer em cima de propostas. E já nos bastidores, Nascimento, conversas entre petistas e PMDBistas para tentar restabelecer pontes entre Lula e Temer, que tiveram uma boa relação no passado. Agora, no calor do momento, isso é difícil, mas o próprio ex-presidente Lula, em conversas reservadas, Nascimento, avalia que Temer tem chance de fazer um governo melhor do que o de Dilma por 2 razões. Primeiro, porque colocou Henrique Meirelles na Fazenda e Lula havia indicado Meirelles para Dilma. Segundo, Lula acha que Meirelles tem ideias certas para tentar resolver a economia. Por isso, Lula não subestima o eventual início de um governo Temer. Raquel. Obrigada, Kennedy. Pesquisadores da USP conseguiram mapear os efeitos do Zika vírus e como ele age no cérebro dos bebês. É o primeiro passo para tentar bloqueá-lo. O Brasil tem hoje 1.326 casos confirmados de microcefalia. A chuva persiste nesta quinta-feira em boa parte do Brasil. No sul e no sudeste, uma onda de frio derruba as temperaturas.
Recife e Olinda são as capitais que mais sofreram com a chuvarada dos últimos dias. Ainda há 140 pontos com risco de deslizamento de terra. E a instabilidade persiste porque tem muita umidade do mar indo em direção ao continente. A chuva também ganha força no norte e no centro-oeste. No sudeste tem previsão de garoa fraca e bem isolada. Essa chuva nem deve chegar ao sistema Cantareira, que teve mais uma queda no nível hoje. Baixou de 35,8% para 35,7%. Nesses primeiros 11 dias de maio, o reservatório recebeu só 1 milímetro de chuva, sendo que a média é de mais de 78 milímetros. O destaque fica para o sudeste e também para o sul, por conta mesmo do frio, principalmente entre quinta e sexta-feira. Urupema já amanhece gelada com 7 graus. Em Florianópolis, a máxima nem chega aos 20. Em São Paulo, faz entre 17 e 22, mas a sensação deve ser de mais frio por causa da chuva. Já no Nordeste, faz até 32 graus em Salvador. O lutador Anderson Silva foi operado hoje no Rio de Janeiro para a retirada da vesícula. Pois é, Bruno Vicari, boa noite. Anderson Silva está bem, mas a fase dele é que não é boa, né? Não é mesmo, viu, Nascimento? Pior é que agora, aos 41 anos, o lutador parece cada vez mais perto da aposentadoria. O Anderson já quebrou a perna, já foi pego no antidoping, perdeu na volta ao octógono e agora teve que ser operado. Segundo os médicos do Hospital Samaritano, a cirurgia foi bem sucedida e o lutador deve receber alta na sexta-feira. O período de recuperação previsto é de 4 a 6 semanas. A operação foi feita depois de Anderson Silva ser diagnosticado com uma inflamação na vesícula. Ele não vai disputar o UFC 198, que será realizado na Arena da Baixada, em Curitiba, no sábado. O ex-campeão dos pesos médios iria enfrentar o americano Uriah Hall. Na Inglaterra, a rainha Elizabeth II e o primeiro-ministro foram autores de gafes internacionais. Eles foram flagrados fazendo comentários nada diplomáticos. Sérgio Uti. Nos jardins do Palácio de Buckingham, a rainha vai em direção a uma de suas convidadas, que trabalhou na segurança da visita do presidente da China, Xi Jinping, a Londres, em outubro do ano passado. Quando soube do último trabalho de sua súdita, a rainha não se conteve. Que azar, hein? Disse a monarca, que ouviu sobre algumas dificuldades em trabalhar com os chineses. Solidária e sem perceber a câmera, a rainha soltou outra. Eles foram muito rudes com nossa embaixadora. Frase que, claro, teve a concordância imediata da oficial. Poucos ficaram surpresos com a opinião da rainha. O que surpreendeu mesmo foi o descuido ali nos jardins do Palácio de Buckingham. Logo ela, que é famosa por ser uma monarca tão discreta, e logo com os chineses, que investem aqui no Reino Unido mais do que em qualquer país da Europa. A gafe da rainha aconteceu um dia depois do primeiro-ministro David Cameron, numa conversa com a monarca, ter sido flagrado por uma câmera afirmando que Afeganistão e Nigéria são países fantasticamente corruptos. Indiscrição é palavra proibida na monarquia britânica, mas até ela, a poderosa e discreta Elizabeth II, tem seus dias sem papas na língua. Antes de encerrar o SBT Brasil, vamos agora a Brasília com o Fábio Diamante, que acompanha o movimento na esplanada dos ministérios. Como está o clima agora aí, Diamante? Tenso, Nascimento. Agora há pouco houve um novo confronto bem ali na barreira onde está a tropa de choque. Os manifestantes atiraram pedras, a PM respondeu com bombas de efeito moral. E aí a multidão se dispersou um pouco, apesar das pessoas que estão aqui no carro de som de movimentos sociais pedirem insistentemente para que os manifestantes saiam dali, daquela região. A PM afirma que os manifestantes que ficam ali na barreira insistem em invadir na área do Congresso Nacional, mas como a gente pode ver, o aparato policial é imenso, várias viaturas, e certamente a polícia não vai permitir. Raquel. Obrigada, Fábio. E agora uma última informação. A polícia de São Paulo prendeu hoje um hacker suspeito de tentar extorquir a mulher do vice-presidente da República, Michel Temer. O criminoso invadiu os arquivos do celular de Marcela Temer e exigiu dinheiro para não divulgar o conteúdo. O caso era investigado havia cerca de um mês.
Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.